Amado Deus, Pai, aquele que nos ama, te agradecemos por este dia, especialmente ao tomar este dia de descanso. Desejamos descansar na Sua palavra. Obrigado por abençoar nossos corações para vir assim nesse estudo bíblico hoje, assim como prometeu que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por Jesus. Pai, nós acreditamos que Jesus é a palavra desde o início. Oramos que ao estudar e mergulhar na Tua palavra esta manhã, que verdadeiramente sejamos trazidos perto do nosso Pai, Deus. Por favor, ajuda-nos a nos conectar com o Senhor, a nos encontrar com o Senhor e muito mais, e descobrirmos este amor tão maravilhoso, assim como a graça que o Senhor derramou sobre nós. Desejamos aprender esta verdade, a Tua palavra preciosa e a Tua aliança, gerações, os 10 mandamentos. Por favor, ilumina os nossos corações, ajuda-nos a nos focar no Senhor e somente em Ti. E oramos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Saudação, já faz tempo, gostaria de retomar os nossos estudos dos 10 mandamentos e hoje vamos aprender o 7º mandamento. O 7º mandamento diz: não adulterarás. Antes de começar, vamos colocar uma questão muito séria. Como é que é este Deus? Esse Deus que chama de nosso Pai é o Deus que deu os 10 mandamentos aos israelitas. E é do mesmo modo que está nos dando esses mandamentos. Enquanto nos dá a lei, Ele diz: e eu cuidarei de vocês. Certamente irei vos proteger e providenciar todas as coisas para vocês. Estou vos liderando ao reino dos céus. Nestas frases há também o desejo de Deus por nós. Vocês devem conhecer-me. Conheça quem é o vosso Pai. Não podemos apenas chamar Deus nosso Pai. Precisamos o conhecer intimamente, assim como nós conhecemos aos nossos pais que nos deram a luz. Afinal, como é que é o teu pai? Como é que é a tua mãe? Você sabe disso. Afinal, qual é o caráter do nosso Deus Pai? O que há no seu coração? O que há na sua mente? E creio que isto é o que iremos aprender ao estudar os 10 mandamentos. Vamos fazer uma pequena revisão daquilo que já aprendemos. Me refiro ao estudo destes 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm duas partes. Primeiro, eles tratam do nosso relacionamento com Deus. E Deus diz que essas coisas são muito importantes. Todos sabemos acerca dos 10 mandamentos. O que é interessante é esta segunda parte. A segunda metade dos mandamentos concerne ao nosso relacionamento com as pessoas. O nosso cristianismo, na nossa jornada da fé, não é apenas o nosso relacionamento com Deus importante. Afinal, quais são os 10 mandamentos? Será que se lembra? Vamos tentar memorizar e lembrar. Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Isto tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Segundo, não fará nenhum ídolo para si. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-se do dia de sábado para o santificá-lo. Isto tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. A outra parte é igualmente importante. O que você pensa que é o primeiro mandamento com relação ao aquilo que é o nosso relacionamento com pessoas? Nós pensamos talvez o mais importante é não matarás, não cometerás adultério. Não é isso. Diante da perspectiva de Deus, Deus vê que o mais importante na nossa vida é o nosso relacionamento com os nossos pais. Primeiro de tudo, a sua mãe e o teu pai. Este é o primeiro de todos os mandamentos que concerne o nosso relacionamento com as pessoas. Sexto é não matarás. O sétimo que vamos aprender hoje é aquele que diz não adulterarás. O oitavo diz que não roubarás. O nono diz que não dará falso testemunho. E décimo, não cobiçarás.
Como pode ver, tem muitos mandamentos que concernam ao nosso relacionamento com as pessoas, do que os mandamentos que concernam ao nosso relacionamento com Deus. Através disso, podemos notar que o nosso Deus valoriza muito o nosso relacionamento com as pessoas. Vamos mergulhar no sétimo mandamento, o que diz? Diz que não adulterarás. Este é um tema bem sensitivo para discuti-lo. Quero encurtar isso, por isso vamos fazer apenas a exegese, quer dizer, as definições das palavras sobre o que realmente é adultério. O sétimo mandamento, não cometerás adultério, é um mandamento muito importante. Este mandamento preserva a santidade da família, porque afinal quem criou a família? As nossas famílias foram criadas por nosso Deus Pai. O sétimo mandamento é muito importante porque preserva a santidade e a santificação da família. Por isso, adultério é um grande pecado. Como sabemos, quebra a aliança do casamento por fazer com que relações sexuais sejam feitas fora do casamento. É um pecado fatal que destrói famílias estabelecidos por Deus. Também o adultério bloqueia o caminho de Deus da história da redenção. Eu e você estamos agrupados aqui para tornarmos agentes da história da redenção. Por isso, este mandamento é muito importante, é bem prático para a nossa vida de fé. Esse pecado é muito grave e a gravidade deste pecado é refletida nas palavras de Jó acerca do adultério. Em Jó 31, versículo 11 a 12, diz Jó: adultério seria um crime de cobiça e muito mais seria uma iniquidade punível pelos juízes, porquanto seria fogo que consome até o Abadom. E Abadom é o lugar da destruição infernal e consumiria toda a minha colheita. Em outras traduções, diz que iria destruir a toda a minha abundância, todos os meus ganhos, todo o meu rendimento. Quanto ganhei na vida poderia desaparecer como resultado deste pecado. Assim podemos notar quão destrutivo pode ser o adultério na nossa vida cristã. Não apenas para nós como indivíduos, mas também para as nossas famílias. Ciente disto, Satanás, que faz de tudo que estiver ao seu alcance para nos destruir como detentores da obra da redenção. Satanás faz de tudo para destruir todos os lares ao redor do mundo. Não irei falar muito acerca do fenômeno que passamos na nossa sociedade. A destruição de lares. Satanás sabe que ao focar na destruição de lares, ele vai destruir o cumprimento da obra redentora. Primeiro, para entender a gravidade do pecado de adultério, precisamos compreender aquilo que é a verdadeira definição do nosso Pai Celestial acerca do casamento. Primeiro, vamos olhar para o marido e esposa original. Isso é chamado de casal primordial. O marido e esposa original é Adão e a Eva. Vamos nos voltar um pouco para o tempo de Adão e Eva. Deus estabeleceu esta família de Adão e Eva como de construção do seu reino. Num instante, Adão e Eva eram blocos de construção do reino de Deus, lá no jardim do Éden. Vamos olhar para isto, porque Deus estabeleceu a família como blocos construtivos de sua família, aliás, do seu reino. O sétimo mandamento nos fala acerca da dignidade e a importância desta família e nos leva de volta ao casal primordial. A família é a base única da aliança da comunidade. Deve haver família para que haja aliança comunitária.
Se haver aquilo que é comunidade, é daí que podemos ter uma nação, que é o reino de Deus. É por isso que dissemos é bloco construtivo do reino de Deus. Por esta razão, a família deve ser santo para que a comunidade ou a sociedade e a nação seja santo. Oramos por várias nações para que se tornem nações do sacerdócio, santos ao Senhor. E o sétimo mandamento nos fala onde é que isso tem o seu gênese. Isso só pode começar na família. Se a nossa família não é santa, não podemos ter uma nação santa. A consagração da família depende do quê? Do casal. A santidade ou santificação do casal é um fato determinante para que a nossa nação torne-se uma nação santa, uma nação do sacerdócio do Senhor. Aquilo que poderá já ser o resultado de tudo que são as nossas orações dia e noite. Por isso, quando a santidade do casal é destruída ao entrar o adultério, todo o reino de Deus é envenenado e instantaneamente há destruição daquilo que Deus estabeleceu como seu reino. Por isso, o adultério é um veneno potente que destrói instantaneamente a família que Deus estabeleceu. E por isso, todo o reino pode desabar. Olhando para o sexto mandamento, que diz não matarás, entendemos a gravidade do pecado de matar ao definir aquilo que é a dignidade da vida. Diz não matarás, é difícil de entender, mas para entender isso precisa saber, afinal de contas, o que é a vida. E aqui não fugiremos o padrão. Para entendermos a gravidade daquilo que é o pecado de adultério, precisamos entender a dignidade da família, o casal. Eu creio que estas são grandes lições para nós, não importa se você é casado ou ainda solteiro. Primeiro vamos olhar, afinal de contas, para Deus, o que é marido e esposa. Aqui vamos cobrir 3 pontos. O primeiro é, o marido e a esposa compartilham um relacionamento que não pode ser quebrado. Por quê? Porque por causa disto, todas as nações, cada indivíduo, incluindo a si e a mim, somos descendentes de quem? Fisicamente somos descendentes de Adão e Eva. Eles foram o primeiro casal consagrado por Deus. Porque Deus criou Adão e Eva e consagrou este casal divinamente. E também porque todos nós viemos deles. Isto tem um impacto direto nas nossas vidas. Vamos olhar para este relacionamento inquebrável que Deus colocou sobre Adão e Eva. Porque é Deus que iniciou todas as coisas, certo? Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde Deus, depois de criar Adão e Eva, ele diz: o homem deixará o seu pai e sua mãe e se ajuntará à sua esposa. Ambos serão uma só carne. Quando aqui foram casados, a palavra se ajuntará à sua esposa. Ajuntar é dabak, em hebraico. Dabak significa apegar-se, ajuntar-se, aproximar-se. Um pleno, completo ajuntamento. Muitas vezes é usado quando fala-se da língua que está apegada à boca. É como se fosse uma única coisa. Por isso, de acordo com os princípios de criação de Deus, o relacionamento marital é próximo e forte do que o relacionamento entre os pais e filhos. Isto aconteceu antes deles terem qualquer filho. Foi entre Adão e Eva. E Deus diz, Dabak. Este é o princípio criativo de Deus. Ele está a declarar que este casal é tão próximo
intimamente junto e forte do que até um relacionamento entre os pais e filhos. E temos o costume de falar em níveis de graus. O relacionamento de pais e filhos está no primeiro grau. O relacionamento do marido e a esposa está no primeiríssimo grau. De acordo com a definição da proximidade, a esposa ou o esposo de alguém é o familiar mais próximo de todos. Foi por causa desta razão que Adão disse em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Podemos ler junto esta passagem. Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada de mulher porque fora tomada do homem. Eu não sabia que essa palavra significa homem saindo do homem. Mulher. Eu vinha pensando muito acerca do relacionamento dos filhos e pais, porque sabe que nós saímos daquilo que é a ventre das nossas mães. Nós somos tirados das nossas mães, por isso temos um relacionamento íntimo com as nossas mães. E claro que também com os nossos pais. Mas aqui Deus nos diz onde tudo começou. Tudo começa aqui com Adão e Eva e Eshdabak, aonde a mulher fora tomado daquilo que é a costela de Adão. Por isto, o casal é a compactuação e união mais grande que existe sobre a terra. Vocês concordam? 2. O marido e a esposa não são mais dois, mas um. Tem muitas definições na Bíblia que são muito diferentes das nossas definições como humanos. E acho que esta é uma grande definição que precisamos abraçar nos nossos corações. Porque temos aquele costume de que sou um indivíduo, sou um homem ou sou uma mulher. Sou casado, esta é minha esposa ou este é meu marido. Nós admitimos que quando estamos casados somos um. E falamos isso de uma forma superficial. Mas Deus é tão sério nisto. Por essa razão que ele usa a expressão debate. No casamento, o homem e a mulher são unidos. Isso quer dizer que eles já são um. Ou seja, uma única carne. Vimos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E Jesus explica isto em Mateus capítulo 5, versículo, ou seja, capítulo 19, versículo 6. E eles não são mais um, mas uma carne. Por isso, aquilo que Deus ajuntou, que não haja homem que possa separá-lo. Assim diz Deus, e Jesus vem, diz o mesmo. Por isso, são realmente uma única pessoa. Não existe um homem e uma mulher no sentido bíblico. Eu somente não posso completar esta única pessoa. Para que eu seja toda pessoa, uma pessoa, preciso de outra parte. Quer dizer, preciso de outra metade. Isto significa, quando o homem e a mulher tornam-se uma única carne, tornam-se uma única pessoa diante de Deus. Se estou casado, tudo quanto eu faço, o meu marido se encontra nisso também. Se somos casados, qualquer coisa que o meu marido está fazendo, eu esteja fazendo, mesmo que eu não saiba ou ele não esteja ciente, diante de Deus estamos a fazer juntos. Fiquei surpreso quando tomei nota disto. Quando é casado, é única pessoa diante dos olhos de Deus. Este é um conceito muito importante que devemos lembrar e nos voltaremos para isto ainda nesta lição. Por isso o apóstolo Paulo reiterou isto continuamente ou repetidamente no Novo Testamento acerca deste grande facto. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: os dois serão uma única carne. E ele refere-se a Gênesis capítulo 2. E ele volta a repetir isso em Efésios capítulo 5, versículo 31, dizendo que o homem
ajuntará-se à sua esposa e os dois serão uma única carne. Se um homem tratar bem a sua esposa e amá-la, significa que está a amar a si próprio. Por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 28, ele diz que aquele que ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Vamos olhar para 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Pedro também diz o seguinte: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Creio que esta é uma frase muito bonita quando voltamos ao casamento. Agora vamos voltar para o ponto número 3. O tempo está correndo. O marido e a esposa eram ambos nus, mas não se envergonhavam. O casal primordial era nu, mas não se envergonhava. Penso que isto é muito importante. De nudez, mesmo que seja uma nudez espiritual ou física. Somos tão instáveis e inseguros acerca da nudez. Mas o verdadeiro casal não se envergonha quando estão nus entre eles. Esta é a bênção que Deus deu ao primeiro casal. Estas são as nossas raízes. Gênesis capítulo 2, versículo 25, diz que o homem e a sua esposa eram ambos nus, mas não se envergonhavam. Este é um ponto muito importante. Mas se Adão e Eva viveram pela palavra de Deus como o centro de suas vidas, nada demais teria acontecido, mas porque mais tarde a Eva tomou a fruta do conhecimento do bem e do mal e comeu. Porque ao fazer isso, também, como uma pessoa fizeram ambos, mais tarde Adão teve que comer também. Eles caíram. Quando caíram, a vergonha veio. O reverendo Abraham Pack define a vergonha como o seguinte: vergonha é algo incomum e estado mental instável causada quando alguém perde a santidade por se esquecer da palavra de Deus e o pecado. Nunca havia comparado a vergonha e o pecado e nunca havia pensado que isto tinha alguma ligação. Santidade em hebraico é Kadash. Há muitas compreensões desta palavra Kadosh, mas para a compreensão judaica é algo que é separado para uma ocasião, objetivo bem especial. Então, o propósito é equivalente à santidade. Ainda que eu odeie essa pessoa, não gosto dessa pessoa, queira matar essa pessoa e tenho esta faca para cumprir esse propósito, esta faca é chamada de Kadash. É santo porque é separado para um certo propósito, que é o propósito de assassinato. Esta é a verdadeira definição de santo e o seu verdadeiro significado. Se perdermos a santidade, porque Deus diz que sede santos, porque eu sou santo. Deus diz que o meu propósito é para vocês e vocês serão o meu propósito. Tem a ver com a vossa vida, seja acerca de mim e os meus propósitos. Quando perdemos este propósito, esse estado de estar separados para Deus, o propósito que Deus colocou ao criar Adão e a Eva, é daí que se infiltra a vergonha. É isso que o casal primordial nos demonstrou. Agora vamos olhar para Jeremias capítulo 17, versículo 13. Em Jeremias diz: "Ó Yahweh, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrito no pó, porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água viva." Todo o tempo
que Adão e Eva se apegaram na palavra de Deus. Nunca sentiriam vergonha, mas apenas alegria da vida. Assim como a luz. É por isso que este nome Éden significa a luz. Enquanto estavam agarrados na palavra de Deus e suas promessas, estavam revestidos da plenitude da glória. Elas estavam nus, mas não conseguiam perceber a sua nudez. Aquele pensou, uau, minha esposa, quão formosa é. Meu marido é tão bonito. Porque havia plenitude da glória de Deus. Afinal de contas, o que é a plenitude da glória de Deus? O que é a plenitude da graça de Deus, da verdade e da glória de Deus? O que era este revestimento de glória que Adão e Eva cobriram no jardim do Éden? O que é esta cobertura da glória que eu e você precisamos cobrir? Romanos capítulo 3, versículo 14 diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Também em Gálatas capítulo 3, versículo 29 diz: nós que fomos batizados em Jesus Cristo, revestimos-nos de Jesus Cristo. Ainda que o primeiro casal era tão nobre na criação, a vergonha caiu sobre eles depois da queda por causa do pecado. E eles encontraram-se nus. E depois de perder toda essa glória, eles tiveram que fazer vestidos com folhas de plantas. Quando ouviram a voz do Senhor, se esconderam dele, dentre as árvores do jardim. Consegue notar que para Deus as pessoas já eram totalmente separadas. Agora vamos à conclusão. A família harmoniosa é o ninho de amor, o lugar de descanso e o centro de felicidade. A felicidade individual, o crescimento da igreja, a prosperidade da nação e a paz. Tudo isso provém da família harmoniosa. Portanto, Deus declara que eu sou o Deus da família. Como diz em Jeremias 31, versículo 1. Vamos ler juntos. Eis que naquela época prevê o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Amados irmãos e irmãs, a obra de administração da história da redenção de Deus será cumprida através de famílias santificadas. Amém. As nossas famílias são tão preciosas diante de Deus. Espero que se lembrarão disto, porque por isso que o pecado de não se amar no casamento é a origem de 10 milhares de pecados. É isso que o reverendo Pack escreveu. O casal unido por Deus deve amar-se um ao outro. Se temos cometido falhas quanto àquilo que é gerenciarmos o casamento, precisamos nos arrepender profundamente. Como mordomos da história da redenção, é isso que Deus requer de nós. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: o bispo deve ser irrepreensível acima de qualquer outra queixa. E o marido de quantas mulheres? Uma mulher. Temperado, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto de ensinar. Estes são requisitos para se tornar este mordomo. O versículo 5 diz que se um homem não sabe administrar ou governar a sua própria casa, como é que ele será capaz de tomar conta da igreja de Deus? Este é um grande ponto. Em 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz: os diáconos devem ser maridos unicamente de uma mulher e bons gerentes de seus filhos e suas casas. Já no capítulo 5, versículo 8 diz que se alguém não providencia para os céus, especialmente aqueles de sua própria casa, ele negou a fé e é pior do que o descrente. Próxima vez seremos capazes de definir o que é adultério. Creio que hoje olhamos aquilo que é a definição de Deus, daquilo que é
a família santificada. E nós provimos deste casal nobre que é Adão e Eva. Pode notar, porque Deus criou Adão e Eva num estado perfeito e quer continuar a restaurar esta perfeição em quem? Nas nossas vidas. Vamos lembrar que o nosso Pai que é fiel continua trabalhando nas nossas vidas para alcançar esta restauração. Vamos agradecer ao nosso Deus Pai. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, te agradecemos, permitir com que saibamos quão preciosos e importantes são as nossas famílias e quão preciosos são os nossos casamentos. Sabemos, Pai, que está trabalhando para restaurar a santidade dos casais. E esta é a base que trará nações santificadas, que é aquilo que é a nação dos sacerdotes, que por último vai estabelecer o reino messiânico nesta terra. Aí confessamos diante do Senhor que somos fracos, mas queremos ser estas famílias. Queremos ser essas melhores esposas para nossos maridos. Queremos nos tornar melhores maridos para nossas esposas. Somos fracos, mas queremos ser melhores filhos para os nossos pais. Pai, confessamos diante de si que não podemos fazer isso por nós próprios. Por favor, ajuda-nos, que a tua palavra torne-se vivo e ativo na nossa vida, para que a tua palavra possa nos fortalecer, nos empoderar, para caminharmos na restauração. Cremos que o Senhor fará com que isso aconteça através de sua aliança eterna. Oramos isso em nome de Jesus. Amém.